A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 2, que tem como título A Porta da Fé se abre entre os gentios. Nós estamos estudando a revista CPAD do terceiro trimestre do ano 2026 e agora, nesta lição, nós vamos estudar sobre a primeira viagem missionária de Paulo. Paulo e Barnabé foram separados como missionários, nós estudamos sobre isso na lição número 1. Agora, na lição número 2, nós vamos falar sobre esta primeira viagem missionária, capítulos 13 e 14 de Atos dos Apóstolos. Uma viagem missionária que eles começaram ali, andando pela região do Império Romano, passando em várias cidades, pregando o evangelho e fazendo com que muitas pessoas sejam salvas através da pregação do evangelho. Não foi qualquer pregação, não foi qualquer palavra, mas uma palavra de poder, uma palavra de cura, de libertação, uma palavra que apresenta realmente o evangelho. Então nós temos muito que aprender com esta lição, muito que aprender com a pregação de Paulo e Barnabé, a maneira que eles pregavam. Assim, foi algo extraordinário e a igreja precisa aplicar isso nos dias atuais. Então, se você é professor de EBD, é pregador da palavra de Deus, quer entender mais sobre o evangelho, você precisa estudar sobre as viagens missionárias de Paulo. É fundamental nós termos esse conhecimento e aplicar tudo isso nos dias atuais. Então, tudo que aconteceu lá no passado pode ser aplicado nos dias atuais. Se você quer fazer a obra de Deus, tem que entender como que a obra de Deus foi feita ali na igreja primitiva. Temos que olhar para esses grandes missionários, os primeiros missionários enviados para pregar o evangelho a outros povos. No caso aqui estamos falando dos gentios, pessoas que não eram dos judeus, não pertenciam ao grupo dos judeus. Vale destacar que Paulo começava na sinagoga. Sempre que ele chegava na cidade, ele procurava a sinagoga, apresentava a palavra de Deus aos judeus e depois aos gentios. Nós vamos entender por que ele fazia isso, né? Por que tinha uma sinagoga nas cidades. Essa estratégia de Paulo foi aplicada em todos os lugares. Então a gente vai, fazer uma reflexão sobre isso e fazer uma aplicação disso nos dias atuais. Então, eu recomendo você assistir essa aula até o final para você entender todos os detalhes. E se você é professor do EBD e quer ministrar uma aula de excelência no EBD, esta aula aqui vai te ajudar bastante. Nós vamos usar aqui o slide em PowerPoint. Nosso slide é 100% baseado na revista, com imagens de qualidade, vem pronto para ser usado. Então, você que é professor do EBD, quer ganhar tempo para estudar mais, ter mais tempo livre para estudar, você pode baixar o slide pronto, é o mesmo slide que eu uso aqui na aula, você pode baixar esse slide e usar na sua aula da EBD, vai te ajudar bastante. Então nós temos slide de adultos, de jovens e vários bônus, né? Slides escatologia, discipulado, sermões em PDF, curso base de teologia e cursos de vários temas. Então acesse o nosso site ebdenfoco.com. Então assim, nós temos o site ebdenfoco.com e também o nosso WhatsApp 949-8409-2869. Então você pode entrar em contato conosco, saber como que funciona e usar o slide na sua igreja. Nosso slide é diferenciado, é de qualidade. Vamos para o textuário da lição que diz assim: porque o Senhor assim nos mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Atos capítulo 13, versículo 47. Aqui, no caso, o escritor Lucas está citando uma passagem de Isaías, que Israel foi posto ali como luz para os gentios. E isso é aplicado ali também quando eles vão pregar o evangelho aos gentios, mostrando que realmente o evangelho começa entre os judeus também e depois se espalha entre os gentios. Mas vamos lá. Verdade prática: o propósito de Deus é que o evangelho alcance todas as nações, revelando o seu eterno desejo de salvar a todos. Então, assim, né, Deus quer que o evangelho chegue a todos os povos, né, que realmente Deus quer salvar a todos. Então, esse é o propósito de Deus. Então, quem ouve o evangelho e crê no evangelho vai ser salvo. Leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 13, do versículo 44 ao 52. Vale destacar que isso aqui é apenas um trecho do que vai ser estudado. O ideal aqui é que você leia capítulo 13 e 14 por completo, porque na próxima lição a gente já vai para o capítulo 15. Então, assim, esses capítulos 13 e 14 falam da primeira viagem missionária de Paulo. Eu vou avançar aqui, durante a aula a gente vai ler bastante aqui para você entender melhor. Tá? Recomendo realmente você fazer essa leitura com calma aí. Introdução, vamos lá. A primeira viagem missionária do apóstolo Paulo está registrada em Atos 13 e 14. Logo após serem separados pelo Espírito, no caso que a gente já estudou, né, na lição anterior, capítulo 13, versículo 2 e 3, Paulo e Barnabé, guiados pela direção divina, iniciaram a obra que o Senhor lhes confiara. Então, sim, eles foram chamados, né, separados ali para pregar o evangelho, os melhores missionários que tinham ali, né, os que realmente tinham esse chamado para fazer a obra.
obreiros, né, capacitados, foram levados ali pelo Espírito Santo para, né, pregar o evangelho aos gentios, a outros povos além dos judeus. A jornada durou cerca de 2 anos, entre os anos 46 e 48 depois de Cristo. Nesse período, acompanhados por João Marcos, partiram de Antioquia da Síria, seguiram para Chipre, terra natal de Barnabé, e avançaram pela Ásia Menor, anunciando o evangelho em Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Então aqui a gente tem um mapa, né? Se você está estudando aí, vendo o vídeo, né, no YouTube ou no nosso site, né, pelo vídeo, você vai ver o mapa aqui. Eu vou mostrar aqui Antioquia, né, que fica aqui nessa região. Eles saem, né? Jerusalém está aqui embaixo, né? Eles vão até Antioquia. Aqui a igreja se fortalece, que nós falamos na lição número 1. Vão para o porto de Seleucia, pegam um navio e vai para a ilha de Chipre. Então nessa ilha também tinha muitos judeus. Eles passam em Salamina, Pafos, depois vão para Perge. Antioquia da Pisídia, que é outra Antioquia, então você tem que ter cuidado aí, né? Que às vezes tem o mesmo nome da cidade. Então, assim, aqui é Antioquia da Síria e aqui é Antioquia da Pisídia. Ou Pisídia, ou Psídia, enfim, eu falo Pisídia, mas pode ser que minha pronúncia esteja errada, mas isso é relevante. Depois a gente vai para Icônio, Listra e Derbe. Tá? E depois eles fazem o caminho contrário, passando de volta nessas cidades, confirmando os crentes que estavam lá, né, que já tinham aceitado Jesus ali. Assim, 2 anos, tá? Assim, o texto é bem resumido, então a gente vê ali os principais acontecimentos, mas aconteceu muita coisa. Às vezes ele chegava na cidade e ficava ali, sei lá, 2 meses, 3 meses pregando o evangelho. Então foi uma viagem bem longa. Toda a missão tinha um alvo claro: alcançar os gentios e revelar que o plano de Deus abraça todas as nações sob a luz de Cristo. Esse é o assunto que veremos nesta lição. Então, assim, aqui foi só a introdução. Somente a introdução, já muito conteúdo aqui de qualidade. A gente já entendeu bem a ideia da lição, né, porque realmente o objetivo é alcançar os gentios, revelar o plano de Deus para todas as nações. Jesus veio para todos, não somente para os judeus. O objetivo sempre foi esse. Tudo que acontece no Antigo Testamento é para revelar Cristo, porque a partir de Cristo, todas as pessoas da terra serão abençoadas. O evangelho deve ser apresentado a todos. Vamos para o tópico 1. A missão em Chipre, a primeira porta aberta entre os gentios. 1.1. O envio missionário e o avanço da palavra. Conduzidos pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé partiram de Antioquia, desceram a Seleucia e navegaram rumo a Chipre, terra natal de Barnabé e já evangelizada por helenistas. Então, assim, quando eles chegam nessa região, muito provavelmente o evangelho já tinha chegado lá, né? Então é citado aqui o texto de Atos 11:19, né, que crentes, no caso, pessoas que creram em Jesus como Salvador, que eram gregos, foram para essa região e pregaram o evangelho lá. Então eles já tinham conhecimento do evangelho. É claro que nem todos tinham, era algo bem pequeno, mas eles chegam nessa região que já tinha sido evangelizada anteriormente. Então, aportando em Salamina, anunciaram o evangelho nas sinagogas, cumprindo o princípio missionário revelado por Paulo, primeiro do judeu e também do grego. Eu vou fazer uma reflexão sobre isso aqui, né, que está em Romanos 1,16, mas eu quero mostrar aqui o mapa. Quero sempre mostrar esse mapa para a gente entender melhor aqui como que foi essa trajetória, né? Então aqui eles saem dessa região aqui de Seleucia, né, tem Antioquia, vão até Seleucia, porque Antioquia não fica na beira do mar, tá? Ela fica um pouco para dentro, tinha um rio lá, mas ela fica um pouco para dentro, né? O que fica na beira do mar é Seleucia. Eles pegam esse navio e vão até Salamina. Então aqui é a primeira parada deles, onde eles vão pregar o evangelho aqui nesse lugar, nessa cidade. Então eles anunciam o evangelho ali. E a estratégia de Paulo era: vou para uma sinagoga. Lá eu encontro os judeus, apresento o evangelho usando o Antigo Testamento, porque as pessoas ali já têm um certo conhecimento da promessa do Messias. A conclusão da mensagem de Paulo sempre é essa, que o Messias prometido no Antigo Testamento já veio, é Jesus Cristo. Então ele faz isso, ele apresenta o evangelho primeiro aos judeus. Isso por vários motivos. O motivo didático é um deles. Porque pegar ali uma pessoa, né, que já tem um certo conhecimento de Deus, que já ouviu falar do Messias, e pregar o evangelho para essa pessoa mostrando Jesus como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, seria teoricamente mais fácil do que Paulo chegar e pregar diretamente para um grupo de gentios que nunca ouviram falar de Messias. Paulo faz isso? Faz, em várias situações. Principalmente em Atenas. Tá? Quando Paulo chega em Atenas, ele não vê nenhum judeu, não vê nenhuma sinagoga, ele olha assim, só está o pessoal lá, né, adorando vários deuses, e aí tem lá uma adoração lá ao Deus desconhecido.
Aí Paulo aproveita aquela situação e prega o evangelho de uma forma diferente do que ele pregaria para um judeu. Então a estratégia de Paulo muda de acordo com o seu público. E isso aqui é uma lição importantíssima para nós. Nós temos que pregar o evangelho para as pessoas de acordo com o contexto da pessoa. A mensagem do evangelho é a mesma, mas a forma que você vai transmitir muda. Isso é natural, é normal. Porque assim, você pregar o evangelho como Paulo pregava antigamente, sair na rua, às vezes ali, enfim, procurar uma sinagoga judaica e pregar lá para as pessoas e tal, isso não funciona muitas vezes no dia de hoje. Assim, na maioria das vezes não funciona no dia de hoje, porque naquela época a cultura era diferente. As coisas aconteciam de uma forma diferente. Paulo tinha uma abertura nas sinagogas, porque ele chegava na sinagoga, ele era muitas vezes confundido com o judeu. E muitas vezes tinha momentos na sinagoga de debate, de debater as coisas. Então Paulo aproveitava esses momentos para pregar, aproveitava esses momentos, essa abertura que ele tinha para apresentar Jesus. Então, assim, a pregação na sinagoga era algo natural naquela época. Nos dias de hoje, nem sempre funciona. Se você entrar numa sinagoga judaica e tentar pregar o evangelho lá, você vai ser até processado se você fizer isso. Então, tem que ter muito cuidado, né, com essas questões e também, assim, olhar para essa maneira que Paulo fazia lá e aplicar nos dias de hoje. O princípio básico aqui é você adaptar a forma da pregação ao contexto que você se encontra. Se você está entre empresários, você pode apresentar Jesus de uma forma, né, que na linguagem dos empresários que se conversa com eles. Se você está entre pessoas ali que, enfim, nunca empreendeu, são funcionários, né, pessoas que às vezes tem uma renda até menor, vive numa situação às vezes precária, você vai apresentar o evangelho numa linguagem mais simples, uma linguagem que as pessoas entendem, enfim. Então depende muito do contexto que você se encontra. Tá? Se a pessoa tem uma linguagem mais robusta, estudada e tudo mais, você apresenta o evangelho num contexto diferente. Então, assim, cada um de nós temos um chamado diferente, né, para pregar o evangelho em contextos diferentes. Então a gente tem que saber adaptar a mensagem, a gente tem que saber adaptar essa mensagem para o público específico ali. É por isso que muitas igrejas que funcionam como células, elas dão muito certo, porque a célula é uma porta de entrada para o evangelho num grupo muito pequeno, e nesse grupo as pessoas geralmente têm algo em comum, elas moram no mesmo bairro, então elas têm a mesma situação econômica, né? E ali a linguagem acaba sendo algo que realmente é fácil de adaptar. Já dentro da igreja, às vezes a gente tem pessoas com vários níveis diferentes, vários contextos diferentes. Então, você pregar no púlpito para um público grande, né, às vezes você consegue atingir uma parte, mas não atinge a outra parte. Então, assim, é bem complicada essa questão e é um tema de estudo dentro da teologia. Vale a pena você se dedicar nesse estudo, que é a homilética, como que você transmite a mensagem de forma clara e objetiva para quem está lhe ouvindo. Amém? Então, assim, isso aqui é só a ponta do iceberg, é só um pouquinho sobre esse tema. A gente pode detalhar isso mais em um outro momento, enfim, algum material, mas o destaque aqui é essa maneira de transmitir o evangelho. Então, Paulo procurava primeiro o judeu. Primeiro porque realmente isso fazia sentido dentro da lógica da pregação ali do evangelho inicialmente, e também questão da linguagem que era mais fácil de adaptar. Então, ele conquistava primeiro os judeus para depois pregar aos gentios. Avançando aqui no mapa, né? Acompanhados por João Marcos, seu cooperador, avançaram pela ilha até Pafos. Aqui Colossenses 4:10, a gente cita João Marcos, né? Que ele vai citar que ele está presente em vários momentos, né? E Atos capítulo 13, versículo 6, né? Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico chamado profeta Bar Jesus. E a gente vai falar daqui a pouco sobre ele, né? Mais na frente a gente vai tocar nesse assunto, né? Mas a ilha de Pafos, né, que no caso a ilha de Creta tinha uma cidade chamada Pafos, né, voltando aqui o mapa, né, a gente vai ver aqui, ó, Salamina, depois eles vão até Pafos. Assim, a missão se expandia, demonstrando que proclamar a palavra exige fidelidade, reverência e obediência sensível à direção do Espírito Santo. Então, eles realmente foram fiéis ao Evangelho, fiéis à palavra de Deus, tiveram reverência e seguiram, né, a luz do Espírito Santo. A mensagem do Evangelho é sempre pregada na direção do Espírito Santo. Tópico 1.2, o confronto com as trevas e a vitória do Evangelho. Em Pafos, os missionários enfrentaram Bar Jesus, também chamado de Elimas, um mágico e falso profeta. Então, assim, só contextualizando, né, essa
palavra, esse nome aqui, Bar Jesus, enfim, o nome Jesus era um nome comum, né, daquela época, enfim, é derivado do nome Josué, então Bar Jesus seria filho de Josué, mais ou menos nesse sentido. E, né, aqui esse camarada, né, ele também é chamado de Elimas, e ele era mágico, falso profeta, e ele tinha um cargo junto ao procônsul. Ele não era qualquer um, era uma pessoa importante que pertencia ali ao grupo, né, do procônsul, que era uma pessoa enviada do Império Romano. Tá? O procônsul ele tinha autoridade política sobre a região, comandava aquela região. Ele tinha pessoas que serviam a ele, que trabalhavam para ele. E esse Elimas fazia parte desse grupo. Ele era um mágico, um falso profeta, ele era alguém que invocava poderes sobrenaturais. Era isso que ele fazia, né? E talvez por isso, né, o procônsul estava ali confiando nele. Tá? Ele resistia à pregação, tentando impedir que o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, ouvisse a palavra de Deus. Então, mesmo esse Sérgio Paulo sendo um romano, né, enfim, um funcionário, né, alto lá do Império Romano, né, ele tinha uma certa simpatia pelas coisas espirituais. Ele gostava das coisas espirituais, não é à toa que esse Elimas estava trabalhando para ele. Mas ele ouviu o apóstolo Paulo pregando e o Barnabé pregando e falou assim: quero ouvir essa mensagem diferente, eu quero ter conhecimento dessa mensagem. Enfim, aí esse Elimas tentou impedir essa pregação. Ele resistia à pregação e, enfim, não sabemos como que ele fazia isso, se ele atrapalhava na hora da pregação, se ele intervia falando alguma coisa no sentido de que tentando dizer que o que Paulo estava pregando era mentira. Não sabemos exatamente como que era essa intervenção, mas ele estava atrapalhando. Porém, né, Paulo, cheio do Espírito Santo, repreendeu com autoridade e declarou um juízo sobre ele. Atos capítulo 13, versículo 11. Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Então aqui o procônsul vê uma demonstração de poder, uma demonstração realmente extraordinária, em que aquele falso profeta ficou cego, né? Ficou naquele mesmo instante, ele ficou cego, né? Procurando ali quem o guiasse pela mão. Não foi uma cegueira definitiva, Paulo fala que é por algum tempo, e isso foi uma demonstração de poder de tal forma que o procônsul se converteu, né? A cegueira que o atingiu confirmou o poder do evangelho e levou o Sérgio Paulo a crer, maravilhado com a doutrina do Senhor. Onde a luz resplandece, as trevas recuam. Então vamos ler aqui algumas passagens que fortalecem isso, né? Que realmente é o poder do evangelho que salva, é o poder do evangelho que leva a pessoa a crer. Ah, teve um milagre, mas o milagre ele confirma a pregação. O milagre ele serve para dar uma certa autoridade na pregação. No entanto, o milagre não é obrigatório. Vale destacar que o procônsul Sérgio Paulo já estava ali, assim, curioso e gostando da pregação. Primeiro ele ficou curioso com aqueles pregadores, ele procurou, né, enfim, atrair eles para que pregasse ali para ele, e ele gostou da pregação. Então, assim, o milagre foi só um detalhe, né? O que importa aqui é a pregação da palavra. Tá? João capítulo 1, versículo 5, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Então isso aqui é bem claro que realmente, né, a luz vai resplandecer, vai brilhar. O evangelho é poderoso e as trevas não vão vencer em hipótese alguma. Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, assim, a pregação do evangelho é algo espiritual. E, ao pregar o evangelho, nós vamos estar envolvidos com uma batalha espiritual, em uma batalha espiritual. Então, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, ou seja, o inimigo sempre vai tentar impedir a pregação do evangelho. Ele sempre vai tentar atrapalhar, mas ele é um derrotado e o evangelho sempre vai vencer. A luz derrota as trevas. Tópico 1.3, confiando no poder transformador do evangelho. Isso aqui é só um reforço disso que a gente já falou, né? O encontro em Pafos revela que o evangelho rompe barreiras sociais e espirituais. Então não importa o nível social da pessoa, não importa se essa pessoa
ela é rica, é pobre, é do governo, não interessa. O evangelho é para todos. Diante de Deus, todos são iguais. Diante de Deus, todos nós necessitamos do evangelho. Então o evangelho vai romper essas barreiras sociais. Paulo chegava na cidade e pregava para o pobre, para o rico, para oficiais do governo, enfim, pregava a todos. E o evangelho também rompe barreiras espirituais, nesse sentido aqui, de que realmente aquele mago, aquele mágico ali estava, de alguma forma, tentando atrapalhar. Era uma guerra espiritual, uma batalha espiritual, e Paulo venceu essa batalha porque ele estava com a palavra de poder, que é a palavra do evangelho. Então Paulo, cheio do Espírito Santo, confronta Elimas e testemunha a conversão de Sérgio Paulo, mostrando que a palavra transforma mente, coração e vida. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então sim, o evangelho transforma vidas, muda as pessoas por completo. Assim, será que o procônsul se converteu de verdade? Ele se manteve crente? A gente não sabe se ele batizou, a gente não tem essa informação. Vale destacar que nessa época aqui não havia ainda uma perseguição do Império Romano. A perseguição contra os crentes vinha mais por parte dos judeus. Foi uma confusão ali de um cunho mais religioso, porque muitos judeus não queriam aceitar a ideia, de que Jesus era o Messias. A gente vai ver que nessa primeira viagem missionária, Paulo foi apedrejado ali em duas situações. Na verdade, uma situação, planejaram apedrejar ele fugiu, e uma outra, eles foram apedrejados e foram tidos como mortos. Só que isso aconteceu por parte dos judeus, não por parte do Império Romano. Então, como não havia essa perseguição por parte do Império Romano ainda, era normal, era comum soldados romanos se converterem, enfim, um procônsul, como nesse caso aqui, se converter. Então, assim, aconteceu ali na igreja primitiva. Alguém pode discordar e tal, mas, na verdade, no contexto, era possível, sim, um oficial do governo se converter. Mais na frente, muitos anos depois, que começou uma perseguição organizada pelo Império Romano, em que era exigido a adoração ao imperador, aí sim era complicado alguém do governo se converter. Quando essa pessoa se convertia, ela tinha que abandonar o governo, viver entre os cristãos, se escondendo nas catatumbas, enfim, já era um outro contexto de perseguição bem estruturada por parte do Império Romano. Mas vamos lá, o evangelho ilumina o entendimento, renova o interior e produz frutos visíveis. Então a ideia é essa, que a transformação do evangelho seja uma transformação que mostra uma vida diferente, uma atitude diferente, algo completamente diferente do anterior. Porque se antes nós vivíamos na prática do pecado, agora nós vivemos na luz do evangelho. Então muda todas as nossas atitudes. Que também confiemos nesse poder, orando por quem resiste e anunciando com fé. Eu vou fazer uma pausa aqui só para explicar que a ideia aqui é que nós também tenhamos motivação para pregar o evangelho, para levar a palavra a qualquer pessoa. Porque as pessoas estão precisando, elas estão vivendo nas trevas, elas precisam ouvir o evangelho para ter a vida mudada. Nós não sabemos quem vai abrir o coração para o evangelho, não sabemos. Então por isso nós temos que pregar a todos e apresentar o evangelho a todos. Continuando aqui a nossa leitura, a jornada agora avança para Antioquia da Psídia, onde a missão alcançará novas proporções. Então, assim, ele vai sair da ilha de Chipre e vai para essa outra região aqui. Vamos ver o mapa daqui a pouco. Tópico 2, a missão em Antioquia da Psídia, o evangelho que ilumina. Bem, mais uma vez aqui o mapa, Então vamos ver aqui, eles saíram de Seleucia, foram para Salamina e Pafos, passaram essas duas cidades aqui, Pafos foi ali com o Sérgio Paulo. Aí eles pegaram um barco e foram para Atália, Perge e depois Antioquia. Eles passam em todas essas cidades aqui, tá bom? Vamos lá. Tópico 2.1, a exposição apostólica que revela Cristo nas Escrituras. Levantando-se na sinagoga, Paulo dirige-se a judeus e gentios tementes a Deus e percorre a história de Israel para revelar que tudo aponta para Cristo. Então, como eu expliquei anteriormente, Paulo chegava em uma cidade, ele procurava uma sinagoga. Ali na sinagoga, ele apresentava o evangelho aos judeus. Muitos gentios participavam também das reuniões nas sinagogas. Por quê? Porque eles ouviam a pregação, viam o comportamento dos judeus e se sentiam atraídos por aquela mensagem. Então, tinha muitos gentios simpatizantes com a religião judaica. O que Paulo faz? Paulo recorda os juízes de Saul,
apresenta Jesus como descendente de Davi, afirma que João preparou o seu caminho, que a cruz cumpriu as profecias e que a ressurreição foi confirmada por testemunhas e pelas Escrituras. Bem, Paulo ele segue um caminho muito natural para quem vai pregar a um judeu. Ele apresenta o Antigo Testamento e vai dizendo que tudo aquilo aponta para Cristo. Tudo aquilo tinha como objetivo preparar o caminho para o Messias. Vamos avançar aqui. Ele proclama a justificação pela fé e a salvação a quem crê. Eu não vou ler esses versículos aqui porque eu quero ler o trecho de pregação de Paulo. Seu discurso termina com um apelo solene para que os ouvintes não repitam o erro dos que rejeitaram o Messias. Então, assim, vamos focar aqui na passagem da pregação de Paulo, que está em Atos capítulo 13, do versículo 16 até o versículo 42. Não vou ler todos os versículos, mas eu vou meditar aqui em alguns trechos. Então, assim, o texto diz assim: E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: Varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. Então ele dirige a dois grupos, os israelitas e aqueles que temem a Deus, que não são judeus, caso gentios, simpatizantes do judaísmo. E aí ele começa a falar desde a origem, que eles foram tirados do Egito, levados para Canaã, lá eles destruíram as nações, habitaram na terra. Aí ele vai falar do período dos juízes, que vai citar Samuel, depois vai falar que pediram um rei, aí vai falar de Saul, e aí depois ele vai falar de Davi. Quando ele chega em Davi, ele dá um salto para Jesus, que ele fala assim: da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Então observe que ele primeiro contextualiza ali a mensagem no Antigo Testamento, mostrando ali que tudo que Deus fez tem um propósito, e o propósito é levantar o Messias, que é Jesus Cristo, que vem da descendência de Davi. E aí ele fala de João Batista, que era tido ali também como último profeta, então João Batista tinha uma certa autoridade entre os judeus. E também ele apresenta também Abraão, filhos da geração de Abraão. Abraão era a figura mais importante entre os judeus, então era importante destacar Abraão também, falar que Jesus vem da descendência de Abraão, fala dos profetas e tudo mais. E até chegar na morte de Jesus. Então ele vai falar da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus. Então ele já começa aqui a falar realmente do evangelho propriamente dito. É claro que desde o Antigo Testamento Paulo também está falando de evangelho, mas quando ele chega em Jesus, aí que ele começa a falar realmente do que aconteceu com o Messias, e a maneira que se alcança a salvação é através de Jesus Cristo. Fala da ressurreição, mostrando que de fato Jesus é Deus, e também ele vai chegar aqui e citar algumas passagens no Antigo Testamento. Ele vai citar, no caso, os Salmos, que ele fala aqui, que no caso ele vai citar o seguinte, o salmista fala assim: pelo que também, em outro salmo diz: não me permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi, no seu tempo servido, conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto com seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Então, Paulo explica que esse salmo, que ele vai citar aqui, que o salmista escreve, que não permite que o seu santo veja corrupção, o salmista não está falando dele, mas está falando de Jesus. É uma profecia, que Jesus jamais pecou, jamais viu corrupção. E aí ele vai falar justamente do perdão dos pecados. Então, aquele que nunca pecou, ele pode perdoar os teus pecados. E a lei também, ele vai citar a lei, fala assim: a lei não pode justificar, mas é Jesus que justifica. Então, assim, na pregação de Paulo, ele apresenta Cristo como superior a tudo que tinha no Antigo Testamento. E aí, no versículo 42, e saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Então observe que os gentios, que estavam frequentando a sinagoga, já estavam acostumados com aquela mensagem do Antigo Testamento e acharam muito interessante, gostaram da maneira que Paulo apresentou e falou: não, volte aqui no próximo sábado, porque a gente quer ouvir de novo a mesma coisa. Então, assim, muitos vão se converter nessa pregação. Então a repercussão é imediata. Enquanto muitos judeus se retiram, os gentios rogam que Paulo retorne no sábado seguinte. Então volte, queremos lhe ouvir, queremos ouvir essa mensagem. E assim quase toda a cidade se reúne para ouvir a palavra, revelando uma abertura extraordinária
ao evangelho. Então, assim, Paulo começa ali entre os judeus na sinagoga, tem os gentios simpatizantes do judaísmo, e a mensagem se espalha, e no dia seguinte, muitas pessoas que não tinham ali nenhuma preocupação com o judaísmo, não tinham conhecimento, nada da palavra de Deus, vão ouvir a pregação de Paulo. Tá? Então, assim, a mensagem, ela é espalhada com estratégia, não é de forma aleatória, mas seguindo a direção do Espírito Santo e uma estratégia bem definida, né, para que as pessoas se convertam, para que o evangelho se espalhe. A igreja precisa se organizar, não pode fazer nada desorganizado, tem que ter estratégia para evangelismo, questão de, enfim, né, vamos evangelizar, onde é que nós vamos? É um bairro ali que tem mais pessoas ricas, as casas são fechadas, a gente não tem acesso, a estratégia é uma. Não, a gente vai ali num bairro um pouco mais aberto, mais livre, a gente consegue entrar nas casas, é outra estratégia. Não, ali tem muitas pessoas pobres, vamos levar uma cesta básica, vamos, né, procurar saber o que as pessoas estão precisando. Enfim, cada local tem uma estratégia, né? Eu tenho um tio que é pastor e ele foi missionário muito tempo atrás numa cidade do Nordeste. Ele chegou na cidade, tinha uma igreja, a Assembleia de Deus, que estava fechada, tinha 2 irmãs que congregavam, né, e quando elas terminavam a oração, elas ainda faziam o sinal da cruz. Só tinha esses 2 crentes. E ele teve que traçar uma estratégia para ganhar almas naquele lugar, né? E quando ele saiu de lá, acho que 1 ou 2 anos depois, deixou uma igreja com 50 membros batizados, né? Então, assim, não foi algo desorganizado, feito de qualquer maneira. Foi, né, uma maneira assim, que ele encontrou, né, fazia movimento na igreja, fazia almoço, dava festa, convidava as crianças, enfim. E Deus abençoou, né, e salvou muitas almas ali. Então, assim, a igreja precisa ter estratégias de evangelismo, estratégia para fazer missões. Tópico 2.2, a rejeição dos judeus e a tristeza de Paulo diante da incredulidade. Fiel ao princípio de alcançar primeiro o judeu e depois o gentio, Paulo inicia sua pregação nas sinagogas. Então, aquilo que eu já falei anteriormente, né, Paulo ele começa pregando pelas sinagogas porque ali, de acordo com a estratégia que ele traçou, era mais fácil, né, era mais didático começar pregando aos judeus. Também a gente tem essa orientação de Jesus também, né, de pregar primeiro aos judeus. Não é uma regra, tá bom? Não é uma regra, mas era necessário, né, que pregasse aos judeus, né, confirmando entre eles a mensagem do evangelho. Um outro detalhe é que, né, havia muitas sinagogas nessas cidades, porque assim, onde tinha pelo menos 10 judeus, era suficiente para abrir uma sinagoga. A sinagoga, muito provavelmente, ela surgiu lá no exílio, quando o povo foi levado para a Babilônia, que o templo foi destruído, eles começaram a se reunir em alguns locais específicos e ali se tornou uma sinagoga. Então, na sinagoga não tinha sacrifício, nada disso, mas eles se reuniam todo sábado para ler a palavra, orar e debater temas teológicos. Então, a sinagoga era esse espaço, né? Então, quando os judeus se espalharam pelo Império Romano, houve muita perseguição ali dos judeus, eles se espalharam pelo Império, né? E eles se estabeleceram nessas cidades, né? Mantiveram a sua cultura, a sua língua, e eles abriram várias sinagogas. Então, era comum em toda aquela região do Império Romano ter judeus, né? E tinha sinagogas. Enfim, contudo, em Antioquia da Psídia, a inveja e a resistência dos judeus revelam a dor do apóstolo ao ver o seu povo rejeitar o evangelho. Então, o apóstolo Paulo, ele percebe isso, né? Que aqueles que mais rejeitavam eram os judeus. Aqueles que realmente não queriam, né, crer no evangelho eram os judeus, enquanto os gentios estavam, parece que, muito mais abertos à pregação do evangelho. E Paulo sentiu realmente, né, uma dor muito grande ao ver isso acontecer. Então, diante dessa recusa, Paulo e Barnabé declaram: era mister que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, eis que nos voltamos para os gentios. Então, se vocês rejeitaram, e agora nós nos voltamos para o gentio. A prioridade vai ser os gentios. Assim, dentro do propósito soberano de Deus, o evangelho alcança as nações. Então, assim, não é que os gentios só foram alcançados, né, pelo evangelho porque os judeus rejeitaram. Nada disso. Não é isso. O objetivo de Deus sempre foi que o evangelho fosse pregado a todos. E no Antigo Testamento, era importante que a nação de Israel fosse realmente luz para as outras nações e apresentasse Deus para as outras nações. Só que eles fizeram errado, eles se fecharam, eles acharam que eles eram o povo escolhido de Deus, o povo restrito, e ficou somente entre eles.
E aí, quando o Messias é revelado, eles continuaram com essa mentalidade, achando que seria somente para os judeus. Mas não, desde o início, desde os primórdios, o objetivo de Deus é alcançar a todos os povos. Então, vai alcançar os judeus sim, mas vai alcançar todos os povos. No Antigo Testamento a gente vê várias passagens que deixando bem claro isso, que Deus quer, né, que todos os povos o sirvam, né, que todos o adorem. Então, assim, o evangelho, né, ele veio para todos, não somente para os judeus. E desde o Antigo Testamento já era para os judeus espalhar essa mensagem e falar de Deus para as outras nações. Eles fizeram errado, se fecharam e acharam que somente eles eram o povo escolhido. Tópico 2.3, a porta da fé aberta aos gentios pela graça de Deus. Ao rejeitarem a mensagem, muitos judeus se tornaram indignos da vida eterna, não por um decreto arbitrário, mas pela resistência voluntária ao evangelho. Então, de fato, né, eles resistiram ao evangelho de forma voluntária, não quiseram ouvir o evangelho, né, e se tornaram indignos da vida eterna. Assim pode acontecer com qualquer um, né, que ouviu o evangelho e rejeitar, ele se torna indigno da vida eterna. Assim, Paulo volta-se aos gentios, que recebem a palavra com alegria e fé sincera. Então, enquanto os judeus estavam rejeitando a mensagem do evangelho, os gentios estavam aceitando essa mensagem e fazendo parte da igreja, agregando mais pessoas à igreja ali, né? Cumpre-se então o propósito divino anunciado em Isaías. Israel seria luz para as nações, e de Israel viria Cristo, a luz para a revelação aos gentios. Então, né, como está ali no Antigo Testamento, né, Israel seria essa luz, mas eles não foram. Né? Eles acharam que somente eles eram o povo de Deus, mas em Cristo isso se cumpre. Tá? Em Jesus, sim, né? Temos a revelação para todos os povos. O texto afirma que creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. A melhor compreensão, conforme a Bíblia de Estudo Pentecostal, é todos os que estavam dispostos para a vida eterna. Isso aqui é no versículo 48. Né? Ou seja, todos os que responderam positivamente ao chamado do Espírito. Essa passagem aqui é muito usada pelos calvinistas para dizer que só creu aqueles que eram escolhidos, né? Os eleitos, somente os eleitos que creram. Esses que estavam ordenados, eles creram. Realmente é uma passagem bem complicada e dá margem para essa interpretação. Mas nós temos uma interpretação diferente, né? Todos aqueles que estavam dispostos, estavam com o coração aberto para crer no Evangelho para a vida eterna. Eu não vou entrar em debate aqui nessa passagem sobre calvinismo e arminianismo, acho que não é o objetivo dessa aula. E se você tentar fazer isso aí na sua classe, talvez não dê muito certo. Mas é um debate interessante, eu gosto dele. Quem sabe um dia eu gravo um vídeo separado sobre esse tema. Né? Dá para falar um pouco sobre a questão da eleição, enfim, né? A gente precisa falar desse tema. Não estou fugindo, tá bom? Eu gosto de falar desse tema, já estudei bastante, né? E eu gosto de falar desse tema. Só que aqui nessa lição, se a gente for falar sobre ele, vai perder um pouco o foco. Né? O importante é que as pessoas ouviram o Evangelho e creram no Evangelho. A salvação é oferecida a todos, mas acolhida apenas pelos que creem. Muitos gentios acolheram a palavra e tornaram-se testemunhas vivas do poder transformador do Evangelho. Vamos ler aqui a passagem, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, aqui essa passagem é usada pelos arminianos, né? No caso a Assembleia de Deus é arminiana, né? Então os teólogos arminianos vão usar essa passagem para mostrar, né, que Deus não quer salvar somente os eleitos, mas quer salvar a todos. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. E Tito 2,11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então a manifestação da graça de Deus foi a todos e não somente aos eleitos. Amém? Então assim, é polêmico o tema? É, mas nós temos aqui passagens que confirmam também, né, que todos os homens, todas as pessoas, né, podem ter acesso ao Evangelho e crer nesse Evangelho. Precisa abrir o coração para crer. Ainda hoje, o Senhor abre portas onde menos esperamos. A missão avança quando a igreja responde com fé, discernimento e obediência. Então a igreja ela precisa realmente buscar, ela precisa se preocupar com a questão das missões. A igreja tem que ter essa preocupação. Uma vez que a igreja tem essa preocupação, né, Deus vai usar missionários, vai usar pessoas e vai abrir as portas para a pregação do Evangelho. Assim como Antioquia da Psídia se tornou lugar de grande colheita, Deus deseja usar cada crente como portador da luz de Cristo. Então, cada um de nós pode ser usado para pregar o Evangelho.
Vale destacar que a Igreja Assembleia de Deus, logo no seu início, funcionava assim: as pessoas se convertiam, iam para um interior qualquer, chegava lá, começava a pregar, abria uma igrejinha, e aí as pessoas iam se convertendo, e a igreja foi crescendo, se tornou a maior igreja evangélica do Brasil, né? Então a igreja evangélica, assim, de destaque, de renome, que todo mundo sabe, é a Assembleia de Deus, porque ela cresceu dessa forma. Cada crente sempre foi entendido como um portador do evangelho. Ele não precisou fazer um curso de teologia, ele não precisou fazer um treinamento missionário, mas ele chegava lá e pregava. É claro que isso era aquele contexto. No contexto de hoje, a gente observa que nós temos muito mais acesso à informação, a cursos, treinamentos. Então não é que seja importante, eu acredito que sim. O crente que quer fazer a obra de Deus hoje, ele tem oportunidade de estudar, de ler, de comprar livros, de fazer um curso de teologia, fazer um curso de missões e se capacitar. A gente pode trabalhar dessa forma, tá bom? Então assim, a gente precisa realmente, né, se capacitar. No entanto, nada impede você que não teve oportunidade de estudar, de pregar o evangelho, de evangelizar e fazer uma obra missionária. É claro, tudo debaixo da supervisão do seu pastor. Isso é muito importante. Tem que ter muito cuidado com esses movimentos independentes que surgem dentro das casas aí. A pessoa, de repente, abre ali um ponto de pregação na casa dela e já se torna uma igreja. Não é assim que funciona. A gente precisa ter a supervisão do pastor, né, para fazer um ponto de pregação, para fazer alguma coisa nesse sentido, né, evangelizar. Tudo que eu estou falando aqui, de você evangelizar, pregar, ir para, sei lá, para feira, pregar na sua casa, fazer uma célula, faça sob a supervisão do seu pastor. Isso é muito importante. Vamos lá. A obra, porém, não terminou ali. Agora a jornada missionária se desloca para Icônio, Listra e Derbe, onde novos desafios e milagres revelarão novamente o poder do evangelho por meio do Espírito Santo. Então, de fato, eles avançam para outras cidades. Vamos para o tópico 3 falar sobre isso, né? A missão em Icônio, Listra e Derbe, a fé que persevera. Aqui está o nosso mapa novamente, né? Então eles saem aqui de Antioquia, da Pisídia, e vai para essa cidade, que é Icônio, depois Listra e depois Derbe. São cidades bem próximas, tá? Ficavam bem próximas uma da outra. Então, eles pregaram nessas cidades. Tópico 3.1, Icônio. O testemunho ousado que enfrenta oposição. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e anunciaram o evangelho com tal convicção que muitos judeus e gregos creram. Então eles entraram na sinagoga, pregaram o evangelho, anunciaram, tinha convicção do que estava falando e as pessoas creram. O Senhor confirmava a palavra com sinais e prodígios, dando testemunho da graça que operava por meio deles. Entretanto, a cidade dividiu-se e uma conspiração surgiu para apedrejá-los. Assim, quando eles pregavam o evangelho, a preocupação deles era pregar o evangelho. Não era fazer um milagre, não era fazer algo extraordinário, não era chamar a atenção, não tinha preocupação nenhuma de falar de prosperidade, nada disso. Eles simplesmente pregavam o evangelho. Quando a igreja enfatiza muito a questão da prosperidade ou a questão dos milagres, expulsão de demônios, tem algo errado aí. Porque o foco deve estar na pregação do evangelho. Essas outras coisas, elas não são erradas, elas podem acontecer. Pode ser que o demônio se manifeste em alguém, vai lá e expulsa. Pode ser, né, que alguém esteja doente, precisa de oração, vai ser curado. Mas isso não é a regra. O foco não é isso. O foco é a pregação do evangelho. Falar de prosperidade não é pecado. A gente vê tanta coisa errada aí com a pregação da teologia da prosperidade, que às vezes a gente fica com medo de falar de prosperidade na igreja. Prosperidade é algo bom, é bíblico. A gente pode falar, sim, a gente deve pregar sobre prosperidade. Mas isso não é o foco. O foco é a pregação do evangelho, né, para a salvação. Apesar de que prosperidade está atrelado a isso também, faz parte do evangelho. Tá bom? A gente pode sim, né, tratar dessa forma, mas a ênfase é arrependimento do pecado, mudança de vida. E era isso que Paulo fazia. O milagre acontecia, mas isso não era a ênfase sempre era a pregação. Obedientes à direção do Espírito, os missionários retiraram-se para Listra, não por medo, mas por prudência, preservando-se para continuar a missão. Né? Assim, o texto de Mateus 10:23 confirma isso, né? Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Bem, a orientação é essa. Se você puder fugir dessa perseguição, fuja. Porque assim, eles receberam a informação de que os judeus, vindo de outra cidade, queriam apedrejar eles. Tá? E eles fugiram, realmente, eles saíram dessa cidade e foram pregar em outra. Né? Retiraram-se para Listra, né? Foram para a cidade de Listra. Por quê? Porque lá naquela cidade que eles estavam,
eles, né, poderiam ser apedrejados. Então eles saíram dali, né, e isso foi questão de prudência. Onde a palavra frutifica, a oposição também se levanta, mas o avanço do evangelho não pode ser detido. Então sempre vai ter oposição, sempre vai ter alguém contra. E a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da oposição, né? Porque assim, tem algumas pessoas que exageram na pregação do evangelho, em alguns contextos. Eu acho que eu já contei uma história sobre isso em aulas anteriores, né? Foi um caso de uma diretora que tinha uma rádio na escola e ela, né, queria colocar só música evangélica na rádio, né? E não aceitava nenhum tipo de música lá. Então, isso causou um problema na escola e depois retiraram ela e tal, né? Pediram para tirar as músicas evangélicas, diversificar mais a questão das músicas, e ela entendeu isso como uma perseguição, né? Ela, porque eu estou sendo perseguida e tal. Só que, enfim, isso não foi uma perseguição porque ela estava errada. É um contexto de uma escola secular, né, em que as pessoas têm a liberdade de ouvir, né, outros tipos de música, e não somente música gospel, né? Então, assim, não era bem uma perseguição, e ela interpretou como sendo, né? Então, assim, a gente precisa ter um pouco de cuidado. Se você está em um ambiente, né, que tem regras, siga essas regras. Era isso que Paulo fazia. Paulo seguia as regras. Ele pregava na sinagoga, não era invadindo a sinagoga. Ele seguia as regras da sinagoga. Ele esperava o momento dele falar. Então, se você quebra a regra e depois vem uma retaliação, não entenda isso como uma perseguição. Você está errado. Então, assim, vamos fazer da forma correta. Mas fazendo da forma correta, vai sim ter perseguição, vai ter oposição. Muitos vão se opor à pregação do evangelho, né? Mas o evangelho não pode ser detido por isso. Tópico 3.2, Listra, milagres, confusão religiosa e sofrimento por Cristo. Em Listra, Paulo cura um homem aleijado de nascimento, o que leva a multidão confundida a tentar adorá-los como deuses. Então, de fato, Paulo chega nessa cidade, tem um homem aleijado, e ele vai e cura esse homem. E aí, a multidão vê aquilo e fala, não, aqui tá os deuses, né? Barnabé, Paulo, então assim, cada um foi associado a um deus diferente, né? Um é Júpiter, o outro é Mercúrio, né? E eles trouxeram animais para sacrificar. Então foi assim, uma confusão generalizada naquela região, né? Paulo e Barnabé rejeitaram a idolatria e anunciaram o Deus vivo, criador de todas as coisas. Então ele aproveitou aquela situação, né, de que eles queriam adorá-lo ali como deuses e pregou o evangelho. Observe que a mensagem de Paulo aqui é diferente da mensagem que ele prega lá para os judeus na sinagoga. É diferente. Ele parte do princípio do Deus criador de todas as coisas. Ele usa aqui uma outra estratégia para transmitir a mensagem. E isso aqui tem a ver com o que eu falei no início. Precisamos ter estratégia. A mensagem é a mesma, mas a maneira de você transmitir muda completamente. Porém, vamos avançar aqui. Porém, judeus vindos de Antioquia e Icônio incitam o povo contra eles. E Paulo é apedrejado e deixado como morto. Então ele sai ali de uma situação em que ele foi quase adorado como um deus por causa do milagre que realizou e vai para uma situação em que ele é apedrejado e deixado como morto. Tá? Só que realmente eles não morrem, né? O Senhor restaura e ele se levanta, retornando à cidade para reafirmar seu compromisso com o Evangelho. A fé bíblica não foge da dor, permanece firme porque está ancorada no Deus vivo. Então, em uma situação, ele ficou sabendo que poderia ser apedrejado, fugiu, né? Prudência. Nessa situação, provavelmente foi pego de surpresa e foi apedrejado, sofreu. Né? Por isso que Paulo, lá em Romanos, se eu não me engano, no capítulo 8, ele fala, né, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Né? Porque a maneira que Paulo, né, pregava o evangelho, como ele saía nas cidades pregando e falando, né, de Jesus, né, isso trazia assim, muita perseguição e perseguição pesada, né? Então, realmente, somos entregues à morte todos os dias. Era isso que acontecia, né, com os primeiros pregadores do evangelho. Né? Eu vou abrir um parêntese aqui, eu vou falar uma coisa nada a ver, mas... assim, quando a gente fala de trabalho feminino na igreja, no caso de mulheres pregando o evangelho, de mulheres, né, sendo pastoras, muitos crentes usam o argumento de que não teve nenhum apóstolo que era mulher, né, que, enfim, nenhuma missionária separada lá na igreja primitiva era mulher, né, e, enfim, né, tem muito desses argumentos. E eu sempre uso o argumento de que o trabalho missionário na igreja primitiva, ele era muito diferente dos dias de hoje, porque envolvia isso aqui. Envolvia passar 2 anos viajando. Envolvia pegar um navio cheio de homens. Como que uma mulher, né, missionária na igreja primitiva ia pegar um navio cheio de homens
né, viajar para pregar, entende? E, tipo, era uma coisa complicada. Não era simples, não é igual hoje o pessoal, vou pregar, pega um carrão aqui, entra. Nada errado, tá? Você tem seu carrão, seu caminhonete, não tem problema. Use para fazer a obra de Deus. Mas esse era o contexto, né? Eu conheço uma missionária, né? Que, enfim, amiga minha, o marido dela morreu e ela continuou fazendo a obra, né? Ele era pastor e ela continuou fazendo a obra missionária. Ela tem uma caminhonete que a igreja comprou para ela para fazer a obra. E ela vai de cidade em cidade. Mas naquele contexto, ela ia ter que pegar um navio cheio de homens, correndo o risco de ser abusada, né? Então isso era o contexto. Chegando na cidade, pregando o evangelho, outro problema. Como que uma mulher ia ter autoridade para pregar a palavra para uma sociedade machista como era aquela época, que a palavra da mulher não tinha valor? Entende? Então, assim, faltava essa autoridade para a mulher naquele contexto, tá? Naquela cultura, infelizmente, a cultura de antigamente não dava valor à palavra da mulher. O testemunho de uma mulher não era válido, né? Então, assim, seria complicado a mulher pregar. E, para piorar a situação, corria o risco dela ser apedrejada, entende? O homem, fisicamente, é mais forte, ele consegue resistir. Paulo e Barnabé aqui, eles foram apedrejados a ser ponto de dado como morto. Como que uma mulher ia passar por uma situação dessa? Então é por isso que eu uso sempre o argumento de que as mulheres não foram chamadas ali na igreja primitiva para fazer essa obra que os homens faziam, justamente por causa do contexto da época. O contexto impedia, né, de fazer isso. Hoje nós vivemos em um outro contexto e as mulheres têm toda a liberdade para pregar, para ensinar. É polêmico, mas eu acredito que a mulher hoje tem liberdade para pastorear. Eu acredito nisso. Eu sei que muitos vão me criticar, tal, tudo mais, mas eu acredito nisso, eu defendo essa ideia. Né? Eu vejo que no Antigo Testamento, no Novo Testamento, né, o trabalho assim, mais espiritual, às vezes, não era dado às mulheres por questão mesmo específica, que esse ofício era um ofício pesado, complicado, difícil. Ainda mais que naquele contexto, a mulher, né, tinha um papel na sociedade de ter filhos, muitos filhos, e cuidar da casa. Esse era o papel da mulher, era o contexto daquela época. Hoje em dia a gente vive um outro contexto totalmente diferente, que permite que a mulher seja dona de casa, tenha filhos e também pregue o evangelho e faça a obra de Deus. Amém? Que isso, né, polêmicas à parte, que isso possa motivar as mulheres que estão me ouvindo aqui a fazer a obra de Deus. Vamos para o tópico 2.3. Derbe, frutos que brotam da perseverança. Em Derbe, o evangelho encontra terreno fértil, muitos se convertem e novos discípulos são formados. Então, assim, há uma conversão, né, em massa naquela cidade, as pessoas realmente se abrem para o evangelho e mesmo após perseguições e sofrimento, Paulo e Barnabé continuam a pregar e edificam uma comunidade forte na fé. Então, nada disso impediu eles de pregar o evangelho. Perseguição, sofrimento, apedrejamento, nada disso. Continuaram pregando, né, e a obra missionária prossegue porque suas raízes não estão na comodidade, mas na fidelidade ao chamado de Cristo. Então, assim, fazer a obra, pregar o evangelho, é algo que exige muita dedicação, muito esforço, não é feito de qualquer maneira. E também, enfim, assim, a motivação deve ser realmente a fidelidade, o chamado, não a questão do conforto. Eles não tinham conforto nenhum. Simplesmente entregaram por completo a vida à pregação do evangelho. Herpes, eu não posso fazer isso, eu não posso abandonar minha família, meu emprego para pregar o evangelho. Claro, nem todo mundo tem esse chamado. Tá? Nem todos têm o chamado de viver exclusivamente para o evangelho. Quem tem esse chamado, que obedeça e siga e viva pela fé. Vai sofrer pelo evangelho mais do que muitos outros, porque tem um chamado específico. Mas, de certa forma, todos nós temos um chamado para sermos missionários no nosso lar, na nossa família, no nosso trabalho. Né? É um outro contexto. Você vai continuar vivendo a sua vida normal, mas você é um missionário e você deve estar testemunho de Cristo onde você estiver. Amém? Chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: ao encerrar esse ciclo missionário, os apóstolos retornam às cidades onde haviam sofrido, fortalecendo os discípulos e estabelecendo presbíteros. Depois apresentam à igreja de Antioquia o relatório do que Deus fizera, celebrando que abrira aos gentios a porta da fé. A missão continua porque a graça conduz, sustenta e abre caminhos onde parecia impossível. Então, de fato, eles voltaram, passando por todas as cidades, estabelecendo presbíteros, líderes naquela igreja, né, e depois trouxeram um relatório.
para a igreja principal, a igreja que eles foram enviados. Isso é muito importante. Sempre preste contas do trabalho que você está fazendo para o seu pastor, para a sua igreja, para que o trabalho continue crescendo. Amém? Então, encerro aqui a aula. Espero que você tenha compreendido o assunto. Temos aqui as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. E mais uma vez, reforçando nosso site, ebedenfoco.com, o nosso WhatsApp. Na descrição do vídeo sempre tem link para o material extra que você quer estudar aí. Nós temos slide de adultos e jovens, vários bônus aí para quem é assinante. Temos um aplicativo também que você pode acessar. Então, assim, na plataforma EBD em Foco, você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor. Até a próxima aula.